Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 5.2 da página 559 do livro do Reginaldo. Ele pede para a gente calcular, usar convolução e frações parciais para determinar a transformada inversa dessa função f de s. A função f de s é dada por 1 dividido por s, que multiplica s ao quadrado menos 4s mais 5. Então, a gente vai fazer essa questão de duas formas. Primeiro, utilizando frações parciais e depois utilizando convolução. Ou seja, pegar essa f aqui e dividir isso aqui na multiplicação de duas funções que dependem de s e depois utilizar o teorema que a gente viu para convolução usando a transformada inversa. Então, primeiro vamos fazer utilizando frações parciais. Então, aqui eu deixei preparado o nosso enunciado. Então, na letra A, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fração parcial. Então, a fração parcial aqui, a gente vê que o zero é raiz e essa parte aqui não tem raiz real. Então, aqui a gente vai dividir dessa maneira. 1 dividido por s, que multiplica s ao quadrado, menos 4s mais 5. A gente vai colocar um a sobre s, né, da parte do s menos zero aqui, mais um polinômio de grau 1, visto que essa parte aqui ela é irredutível. Essa parte aqui, se vocês quiserem escrever ela como s menos 2 ao quadrado mais 1, é a mesma coisa, visto que a gente vai precisar escrever mais na frente dessa maneira, para dividir essa parte aqui num cosseno deslocado e essa parte aqui num seno deslocado. Então, quando a gente faz a conta aqui, tira o mínimo, ou seja, o mínimo é a multiplicação. Então, esse dividido por s vai dar s ao quadrado menos 4s mais 5. Mais esse aqui dividido por esse vai dar o s, então vai ficar um bs ao quadrado mais um c vezes s. Então, vamos lá, o denominador já é igual, então o numerador tem que ser igual a 1, então isso aqui vai gerar um sistema. Quem que acompanha o s ao quadrado é a mais b, então a mais b tem que ser 0, porque quem acompanha o s ao quadrado. Quem que acompanha o s menos 4a, dessa parte aqui acompanha o s, e o c também acompanha o s. Como aqui tem s elevado a 0, então isso aqui também tem que ser 0. E quem está sozinho aqui é exatamente o 5a, então 5a tem que ser igual a 1, que é quem acompanha o s elevado a 0. Então, aqui a gente descobre que o a vale 1/5. Então, a nossa primeira constante, a igual a 1/5. Se a vale 1/5, aqui em cima a gente vai descobrir que b vale o oposto dele, então menos 1/5. E se a vale 1/5, quem quer c aqui? Então, o c a gente descobre que é 4a positivo. Então, a gente sabe que o a vale 1/5, então 4 vezes 1/5, então dá 4/5. Então, a gente sabe que o C vale 4/5. Ok? Então, vamos reescrever a minha f de s. Minha f de s pode ser escrita como sendo A, que é 1/5 vezes 1 sobre s, mais o B e o C aqui, ó. Então, vai ficar quem? Quem que é o B? O B é menos 1/5, que é o B vezes S, mais o 4/5, todo mundo dividido, nessa parte aqui é o BS mais C, todo mundo dividido por S ao quadrado. Aqui eu posso escrever da outra forma, S menos 2 ao quadrado mais 1. Então, o que a gente vai fazer? Vou tirar 1/5 aqui em evidência. Então, se eu tirar 1/5 para fora aqui, vou reescrever 1/5 vezes 1 sobre S, mais 1/5, que multiplica quem? Então, aqui eu vou ficar... Na verdade, eu vou tirar menos 1/5. Menos 1/5 aqui em evidência, menos 1/5. Aqui vai ficar um S positivo e aqui vai ficar um menos 4. Todo mundo dividido por S menos 2 ao quadrado mais 1. Então, isso aqui é igual 1/5
vezes 1 sobre S, menos 1/5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever esse S menos 4 aqui como sendo S menos 2, menos 2, né? Menos 2 com menos 2 é o menos 4. E aqui eu vou escrever essa parte aqui como sendo S menos 2 ao quadrado, mais 1. E aqui também S menos 2 ao quadrado, mais 1. É a mesma expressão, só que escrita de maneira diferente. Então, isso aqui vai ficar 1/5 vezes 1 sobre S, menos 1/5, que multiplica quem? Essa parte aqui, ó, dá pra gente descobrir que se trata, na verdade, do cosseno de t deslocado, então fica, depois quando a gente, aqui já está ok para a gente aplicar o segundo teorema, o primeiro teorema de deslocamento, S menos 2, que multiplica S menos 2 ao quadrado mais 1. Só lembrando aqui o primeiro teorema de deslocamento, quem que era? Vamos fazer aqui no cantinho aqui. Se você tinha e elevado a t vezes um f de t, quando você aplicava Laplace, você obtinha o f de s menos a. Então, aqui se eu pego essa f de t como sendo exatamente o cosseno e pego esse a aqui como sendo 2, então eu vou ter o f de s menos 2, que é exatamente o que está aqui, do cosseno de t. Então, essa parte aqui vezes essa parte aqui, então menos com menos aqui vai ficar mais. Esse 2 é constante, então eu vou colocar aqui 2/5, que multiplica quem? 1 dividido por s menos 2 ao quadrado mais 1. Então, aqui eu posso utilizar também o primeiro teorema de deslocamento, utilizando a função seno, deslocado, seno de t, né? Deslocado de 2, multiplicado pela exponencial de 2t. Então, quando você aplica Laplace inversa para obter a minha f de t, essa parte aqui, 1 sobre s, é a função constante 1, então 1/5 vezes 1, menos 1/5, que multiplica quem? E elevado a 2t vezes o cosseno de t, essa parte aqui. E aqui mais 2/5, que multiplica quem? E elevado a 2t vezes seno de t. Então, por enquanto, nós temos, na letra A, nós encontramos essa expressão aqui para a minha f de t. Agora, na letra B, a gente vai para o próximo slide, responder a mesma questão, só que agora utilizando convolução. Bom, aqui eu deixei preparado quem que é minha f de s. Eu vou escrever ela da seguinte maneira. Eu vou escrever ela como sendo 1 sobre s vezes 1 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. Então, essa parte aqui eu vou chamar de uma f1 de s. E essa parte aqui eu vou chamar de uma g1 de s. De acordo com o que a gente viu na teoria, o que acontece? Se você tiver, logicamente, eu vou ter uma f1 de t, que quando você aplica Laplace inversa nessa f1 grande de s, e eu vou ter uma g1 de t, quando você aplica Laplace inversa nessa g1 de s. Então, a gente viu lá no teorema da convolução, quando você pega f1 convolução com g1, e quando você aplica Laplace nessa convolução, o resultado é exatamente a multiplicação das transformadas de Laplace, ok? Então, aqui é o objetivo, quando você calcular, por exemplo, Laplace inversa da minha f1 de s vezes g1 de s, então o resultado aqui que vai me retornar vai ser f1 de t convolução com g1 de t. Então, olhando para essas expressões aqui, a gente descobre quem que é, quando você aplica Laplace inversa aqui, quem que é a f1. A f1 aqui é a função constante, ou seja, a minha f1 de t vai ser a função constante 1.
E aqui, quando você aplica Laplace inversa, aqui a gente viu que é um seno deslocado. Então, aqui eu vou ter uma G1 de t dado por e elevado a 2t vezes o seno de t. Então, o que a gente precisa fazer? Para me encontrar a minha f de t, a minha f de t é exatamente f1 de t convolução com g1 de t. Então, isso aqui eu vou chamar a minha f1 é 1, então aqui a definição é de 0 até t, é f1 de t menos tal, vezes g1 de tal, de tal, essa é a definição de convolução. Então, a função aqui é a função constante, então aplicada em t menos tal vai dar o próprio 1, vezes g de tal. G de tal é g1 de tal é e elevado a 2 tal vezes o seno de tal de tal. Então aqui a gente vai fazer a integração por partes. Então aqui eu vou chamar esse u elevado a 2 tal de u e vou chamar o seno de tal de dv. Então isso aqui vai ficar quem? Vai ficar u vezes v. Quem que é o v? O v é menos o cosseno de tal, variando de 0 a t, menos integral de 0 a t. Agora, ao invés de u dv, vai ser v du. Então, du, quando você deriva essa exponencial aqui, um 2 vai sair para fora, e elevado a 2 tal, vezes o v. O v é menos cosseno, então menos cosseno com menos da fórmula, então vai ficar mais de tal. Então, isso aqui é igual. Substituindo o t aqui no lugar do tal, vai ficar menos e elevado a 2t vezes cosseno de t. Depois, substituindo o zero, vai ficar mais e elevado a 0 dá 1, cosseno de 0 dá 1, então mais 1. Mais 2 que multiplica quem? Aqui eu vou fazer novamente integração por partes. Vou chamar esse camarada aqui de u e esse agora vai ser o meu dv. Então, vai ficar 2 que multiplica o u vezes o v. Quem que é o v? O v, na verdade, aqui vai ser o seno, né? Porque se a derivada está dando cosseno, então o v original é o seno, variando de 0 a t, menos a integral de v du. 0 a t. Du, quando você deriva, vai sair novamente um 2 para fora aqui. 2 elevado a 2 tal. 2e elevado a 2 tal, vezes quem? Vezes o seno, né? Que é o v original. Seno de tal, de tal. Então, isso aqui é igual. Reescrevendo aqui, dá 1 menos e elevado a 2t cosseno de t, mais 2 que multiplica quem? Colocando o t aqui no lugar do tal, depois colocando 0 vai zerar, né? Porque o seno de 0 é 0. Então, aqui sobrar só 2 elevado a 2t vezes o seno de t. Esse aqui vezes esse vai dar menos 4 vezes a integral de 0 a t de e elevado a 2 tal vezes o seno de tal de tal. Então, observe que eu saí disso aqui que eu estava querendo calcular, tá vendo? E cheguei nessa expressão aqui, ó. Observe que essa expressão aqui, ela é exatamente essa expressão aqui. Então, eu posso isolar. Eu posso pegar esse menos 4 vezes essa integral, que eu não sei resolver, e juntar com essa. Então, aqui vai ficar 5 vezes essa integral. Ou seja, isolei a integral que eu queria resolver, né? E elevado a 2 tal vezes seno de tal de tal. Então, 5 vezes isso vai dar quem? Vai dar 1 menos e elevado a 2t vezes o cosseno de t, mais 2 vezes o e elevado a 2t vezes o seno de t. Então, quem que é essa integral aqui que eu estou querendo calcular, que é exatamente a f de t? Então, quem que é minha f de t? Minha f de t, esse 5 vai passar para lá dividindo, então deu 1/5, né? Dividiu por 5 aqui, então menos
1 quinto de e elevado a 2t vezes o cosseno de t, e dividiu por 5 aqui, então mais 2 quintos de e elevado a 2t vezes o seno de t. Então, se você pega e olha essa expressão aqui que a gente obteve para f, ela é exatamente a mesma expressão que a gente tinha aqui, ó, 1 quinto menos 1 quinto de e elevado a 2t cosseno de t, mais 2 quintos de e elevado a 2t seno de t, beleza? Ou seja, é a mesma expressão, tanto usando convolução, quanto usando frações parciais. Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.